Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai dar início então à nossa terceira semana de estudos. Então, lá na unidade 5 ainda, no teu livro didático, volume 3, a gente vai continuar falando de reprodução e vida. E daí eu vou pedir para você pegar teu livro didático lá na página 15, tá? E a gente vai começar falando de um assunto que a gente já abordou na outra aula, que é a puberdade. Então a gente sabe que a puberdade é uma fase da adolescência em que acontecem várias transformações no organismo, né? E aí essas transformações, elas podem mudar aí a anatomia, né, do organismo masculino e feminino. E daí vão acentuar essas diferenças anatômicas com o desenvolvimento aí dos sistemas genitais, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Começando a falar do sistema genital masculino, né, o sistema genital do homem. Então, gente, na puberdade acontece lá a produção do hormônio testosterona. Então, na puberdade que começa esse hormônio a ser produzido, tá? E o hormônio testosterona vai atuar no desenvolvimento e na manutenção das características sexuais secundárias. Que características são essas? Então, mudança de voz, crescimento do pênis e dos testículos, crescimento de pelos, produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos. E aí, no livro didático de vocês, tem essa imagem aqui do sistema genital masculino. E vamos falar um pouquinho, então, do trajeto dos espermatozoides. E aí a gente vai vendo as estruturas que formam o sistema, tá? Normalmente, quando a gente analisa essa imagem, tem gente que pergunta desse órgão aqui, que é a bexiga urinária, tá? Eles não estão marcando aí porque não faz parte do sistema genital, né? E aqui é o ânus, tá, gente? Então, vamos seguir lá. Começa falando dos testículos. Então, os testículos, eles são dois órgãos onde são produzidos testosterona e espermatozoides. E os testículos, eles ficam na bolsa escrotal, tá? E aí, a bolsa escrotal, ela fica fora da cavidade abdominal, tá? E por que ela fica fora da cavidade abdominal? Porque ela precisa que, para produzir espermatozoide, se tenha uma temperatura menor do que a temperatura corpórea, menor do que a temperatura do organismo, tá? Então, algo em torno aí de 35 graus Celsius. E, então, por isso que a bolsa escrotal com os testículos ali ficam fora da cavidade abdominal, tá? E aí, gente, imaginem os espermatozoides aí são produzidos nos testículos, tá? E em seguida eles vão para essa região aqui que são chamadas de epidídimos. Então, esses epidídimos, nesses epidídimos que os espermatozoides eles começam a amadurecer, então eles ficam armazenados ali para amadurecer, tá? Eles são pequenos tubos que ficam retorcidinhos ali e os espermatozoides ficam amadurecendo ali e tal, vão desenvolvendo a capacidade de se movimentar e aí conseguem ir para essa outra região aqui chamada ducto deferente, tá? Esse canal aqui, ó, passa ali por trás da bexiga, tá? Então os espermatozoides seguem ali por esse canal, que é o ducto deferente. E quando eles chegam aqui próximo a essa região, que é a vesícula seminal, o que acontece? Eles recebem o líquido seminal, tá? Então as vesículas seminais produzem esse líquido seminal e jogam esse líquido ali nos ductos deferentes, tá? E aí eles seguem agora para o líquido seminal. Quando chega nessa região aqui próxima à próstata, a próstata vai liberar o líquido prostático. E aí, com esse líquido, é formado, então, o sêmen ou o esperma, tá? Então, tem bastante gente que confunde aí espermatozoide, esperma, tá? Então, esperma é quando já tem lá o líquido seminal e o líquido prostático junto com os espermatozoides, beleza? E aí, o sêmen ou o esperma vai seguir ali pelo ducto deferente até chegar na uretra. A uretra é esse canal aqui que fica dentro do pênis
e ela tem duas funções, né? Tem a função lá de liberar a urina e tem a função da ejaculação, que é liberar o sêmen ou o esperma, tá? Lembrando então que a uretra é um canal que tem duas funções, hein? Eu estou enfatizando isso porque a gente vai comparar depois com a uretra do sistema genital feminino. E aí, falando um pouquinho do pênis, né? Ele é um órgão que tem duas funções, que é a reprodutora e a urinária, óbvio, por causa da uretra, né? Que fica dentro dele. E ele tem lá o corpo cavernoso, que se enche de sangue quando há excitação, então o pênis fica ereto por causa do corpo cavernoso, tá? E o corpo esponjoso, tá? Então tem essas duas estruturas ali, dois tecidos que ficam dentro do pênis, que formam o pênis. E aí está explicando ali, né, que se houver aumento da excitação, pode ocorrer a ejaculação. Então, o que é ejaculação? É a eliminação do sêmen, que é lá o líquido prostático, o líquido seminal, né, e com os espermatozoides, tá, gente? Aí está falando lá que a extremidade do pênis recebe o nome de glande, e que é uma região muito sensível, e a glande é protegida pelo prepúcio. Tá? E o prepúcio é uma prega ali, né, que ela, quando é feita a higiene diária, é muito importante que tem que puxar bem esse prepúcio para limpar bem aí a glande, para evitar acumular resíduos e pegar infecções, enfim, né, tem que higiene aí, cuidar com a higiene, tá bom? Aqui nesse quadrinho fala uma coisa com relação à fimose, tá? Então depois vocês leem ali. E aí, gente, lá na página 16, está falando do espermatozoide, tá? Então os espermatozoides são formados lá pela cabeça, a peça intermediária e a cauda, tá? E aí, na cabeça, que tem lá o material genético, né? Que são as informações que são passadas do pai para o filho. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso na sequência aí, quando a gente falar da gestação, tá? E essa região aqui, que é a peça intermediária, ela é uma região que tem muita mitocôndria. Lembra lá quando a gente estudou a célula, que a gente falou da mitocôndria? Mitocôndria é aquela organela que produz energia lá para a célula. Então imagine aqui nessa situação, tem muitas mitocôndrias. Por quê? Porque o espermatozoide ele precisa de muita energia para chegar até o ovócito, né? Então por isso que é uma célula que precisa de muita energia, então tem muitas mitocôndrias, tá? E aqui nessa sequência a cauda, ou também chamada de flagelo. Na sequência, lá na página 16, a gente está falando do sistema genital feminino, né? O sistema genital da mulher. O sistema genital feminino, gente, acontece então a produção lá da progesterona e do estrogênio, que são os principais hormônios sexuais femininos, tá? E a função deles, da progesterona, é preparar o útero para receber o embrião, e do estrogênio, aquelas características sexuais secundárias. Então, o alargamento dos quadris, das pernas, né, o desenvolvimento dos seios, acúmulo de gordura nos quadris e nas pernas, desenvolvimento dos seios, surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana. E aí tem a imagem, então, do sistema genital feminino, tá? Observe, então, aqui a bexiga urinária, né? Então não está sendo mostrada ali porque não está sendo identificada, porque não faz parte do sistema genital, mas ali, tá? E o ânus aqui atrás, tá? Então, para vocês verem aí a localização, tá? E aí, vamos falar um pouquinho, então, sobre as estruturas que fazem parte do sistema genital feminino. Então, está falando do pudendo feminino, que é também chamado de vulva, que é o conjunto de órgãos genitais externos, tá? Então, é onde tem lá
a vagina, né? O local, esse canal aqui, que é a vagina, tá? Então, ele também é formado pelos lábios maiores e menores, então nessas regiões aqui, e o clitóris, que é uma pequena saliência ali, que é bem sensível também no dedo feminino. E aí nessa região também há outro orifício, que é o orifício da uretra. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui está a bexiga urinária e aqui a uretra. Então lembra lá quando eu falei para prestar atenção na uretra, nas funções lá da uretra masculina? Tem duas funções, né? Aqui não, ó. Aqui tem a uretra feminina, que é responsável pela eliminação da urina. E aí a vagina com a função da reprodução. Tá? E o que é então a vagina? Né? É formada por um canal muscular com cerca de 8 centímetros de comprimento que se estende desde o orifício vaginal até o colo do útero. Tá? Normalmente, então, quando é feito lá o exame preventivo do câncer do colo de útero, então é retirada uma amostra aqui dessa região. Aqui é o colo do útero. Porque se vocês perceberem aqui, ó, aqui é o órgão que é o útero, ele tem um formato de pera, e então é o colo do útero, e ali tem o corpo lá do útero, tá, gente? Ali onde é alojado o bebê quando acontece lá a fecundação, né? Todo mundo já sabe. E aí, gente, aqui nessa região, aproximadamente 2 centímetros aí da abertura vaginal, existe uma membrana denominada ímen, tá? E aí o ímen ele tem a função de proteger essa entrada da vagina, tá? Então, normalmente quando acontece lá a primeira relação sexual, esse ímen se rompe e pode acontecer sangramento ou não, tá? Porque o ímen ele é vascularizado, tá? Então, existem essas situações aí, pode acontecer dor ou não, pode acontecer sangramento ou não com o rompimento do ímen na primeira relação sexual. E aí, eu falei para vocês que o útero tem o formato de pera, então o que acontece? O útero, ele se prepara, então sempre para uma gestação, mas quando não acontece lá a união dos gametas masculino e feminino, então acontece lá a menstruação, que a gente vai falar daí um pouquinho na sequência, tá? Então vamos falar dos ovários, são os órgãos que produzem os hormônios sexuais e produzem os ovócitos secundários. Então normalmente a gente falava óvulo, mas agora a gente já sabe que é ovócito secundário, tá, gente? Por quê? Porque ele só vai se transformar em óvulo quando ele terminar lá o processo, quando ele ficar maduro, o processo de maturação do gameta feminino. Então, enquanto ele não chega lá a encontrar com o espermatozoide, ele é chamado de ovócito secundário, tá bom? E aí, ovócitos secundários são as células reprodutivas femininas, tá? Até sofrer a maturação e ser liberado, ele é chamado de ovócito. Ele fica retido lá no ovário, dentro de um agregado de células chamado folículo ovariano. E aí, aproximadamente lá, a cada mês, né, esse ovócito é liberado de um dos ovários. Então, um mês é de um ovário, no outro mês do outro ovário. E esse processo é chamado de ovulação. Então, o que acontece lá? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Imagina que os ovócitos estão ali no ovário, e daí eles vão sair dessa região ali, do ovário, e vão seguir aqui pela tuba uterina. A tuba uterina antigamente era chamada de trompa de Falópio, né? Então, agora, já há bastante tempo, é chamado de tuba uterina, tá? Mas tem gente que ainda fala trompa. Então, assim, os ovócitos saem lá do ovário, tá? Seguem pela tuba uterina, e é na tuba uterina que pode acontecer a fecundação, tá? Ou seja, o encontro lá do espermatozoide com o óvulo, tá? Se acontecer a fecundação, a gravidez vai ter início ali, né? Se não acontecer, o ovócito vai se degenerar e vai se desprender
junto com, vou voltar aqui, com o endométrio, que é a camada interna aqui do útero, tá, gente? O que acontece? Quando acontece a ovulação, essa camada interna ela começa a ficar mais espessa e mais vascularizada para poder receber o feto, porque a ideia é preparar o organismo da mulher para a gestação, tá? Para receber o feto. E aí, quando não acontece essa fecundação, o endométrio ele se descama, né, se desprende do útero e daí é liberado em forma de menstruação, tá bom? Daí lá na página 17 a gente está falando do ciclo menstrual, tá? Normalmente o ciclo menstrual dura 28 dias, tá? Aqui esse ciclo está contando aqui como 5 dias de menstruação. Gente, na puberdade, daí durante a adolescência, nem sempre o ciclo da mulher é regulado, tá? Então, e aí fatores externos também podem interferir nessa duração do ciclo. Então, tem mulheres que menstruam muito mais dias, tem mulheres que menstruam menos dias. Então, esse ciclo não está muito regulado, tá? Não, tem mulheres aí que durante a vida inteira não tem o ciclo regulado e daí tem que tomar medicamentos para manter certinho o ciclo, tá? Mas a oscilação hormonal, enfim, existem vários fatores aí que interferem, tá? Mas aí a gente fala de uma forma geral que em média dura 28 dias e daí a liberação do ovócito, a liberação do ovócito secundário acontece ali, ó, no 14º dia, tá? E aí, utiliza-se como parâmetro para dizer que são os dias férteis, os 3 dias que antecedem a liberação do ovócito e os 2 dias que sucedem, tá? Então, esses dias aqui seriam os dias férteis de uma mulher que ovula exatamente no 14º dia após a menstruação, tá? Então, seria o período fértil, aí, os dias férteis de uma mulher, tá, gente? Aí tá falando ali que ó, o período da ovulação, a maior produção de estrogênio, hormônio luteinizante, claro, né? Porque o que vai acontecer lá? Vai ter um nível muito elevado de progesterona para poder preparar o útero lá para receber o feto, né? Então, tem que estar tudo organizadinho dentro do organismo da mulher para a gestação, tá? E aí, está falando ali que na ausência da fecundação, a produção da progesterona cai para níveis muito baixos e é nesse momento que a menstruação se inicia. Então, não teve a fertilização lá, a fecundação, né, ocorre a menstruação, beleza? Daí diz assim, ó, que é normal que haja variação na duração do sangramento, que pode durar lá entre 3 e 7 dias. Claro, se for um sangramento que é muito demorado, deve-se procurar um ginecologista, né, gente? E não só nessa situação, né? À medida que a menina entra na puberdade, é bem importante que se procure um ginecologista para ele acompanhar todo esse período aí, tá? E aí a nova menstruação marca o início de um novo ciclo, repetindo o processo, tá? Então as ovulações vão ocorrer periodicamente até aproximadamente 50 anos, quando se inicia a menopausa. Existem pessoas que têm menopausa antes, que se chama menopausa precoce, outras têm menopausa muito mais tarde, tá? Quando as ovulações são interrompidas, tá? E aí, na sequência, lá no finalzinho, lá da página 17, está mostrando como que acontece o revestimento do útero, tá? Então, o endométrio, que eu falei para vocês. Então, olhem lá, a partir do período da menstruação, o que vai acontecendo? O hormônio folículo estimulante lá vai iniciar o desenvolvimento de um novo ovócito, então está bem baixo lá, e daí vai aumentando ali, vai ficando mais espessa a camada interna do útero, né? Até chegar lá no nível
bem elevado de progesterona que vai manter o endométrio bem espesso para poder acontecer a fixação ali do embrião. Se não aconteceu a fecundação, o que vai acontecer? Menstruação. Tá? Então aqui é com relação à camada interna do útero. Página 18. No comecinho da página 18 está falando de TPM. Tá? TPM é chamada de tensão pré-menstrual, então é um conjunto ali de sintomas, tá? Que são conhecidos como tensão pré-menstrual. Cada mulher tem uma forma diferenciada de passar por esse período, é um período que antecede a menstruação. Tá? Tem mulheres que não têm nenhum sintoma, tem mulheres que têm esses sintomas muito acentuados. Tá? Então elas podem sentir irritabilidade, dores nas mamas, dores de cabeça, crises de choro sem motivo, agressividade, compulsão por determinados alimentos, como chocolate, entre outros sintomas. E aí, à medida que vai ficando menstruada, esses sintomas vão desaparecendo até a próxima menstruação, né? Normalmente feito algumas brincadeiras nesse período, né, de algumas mulheres, para algumas mulheres, mas isso não é legal, tá, gente? Então, já foi comprovado cientificamente que esse conjunto de sintomas realmente interfere na vida das mulheres em função essas oscilações aí de comportamento, né? E de crises de choro e essas alterações aí emocionais, tá? E o que é bem importante para falar para vocês é aqui, gente, ó, que a mudança hormonal pode acarretar o surgimento de corrimentos vaginais, tá? O corrimento vaginal, se ele for lá parecido com uma clara de ovo, gente, ele é normal, tá? Então, o que acontece lá? Se ele tiver um cheiro diferente, muito forte, uma cor que não é muito clara, uma textura que não é parecida com aquela clara de ovo, então tem que ser investigado por um médico ginecologista, tá bom? Porque pode ser lá uma infecção, né? Vamos falar um pouquinho sobre fecundação, gestação e parto. Então, o que acontece lá? A gente comentou lá que na tuba uterina, que acontece lá o encontro, né, do óvulo e do espermatozoide, é aí que vai acontecer a fecundação, tá? Na tuba uterina. E aí, no finalzinho aqui desse primeiro parágrafo, tem importante, ó, a fusão lá do espermatozoide com o óvulo vai gerar uma nova estrutura chamada célula ovo ou zigoto. E daí essa célula ovo ou zigoto vai seguindo lá pela tuba uterina, né, e vai se desenvolvendo lá, as células vão se dividindo, vão se transformando lá em embrião, tá? E aí o embrião ele vai se fixar no útero, naquela camada lá que eu falei para vocês, que é o endométrio. Então o útero ficou se preparando todo esse tempo lá, o endométrio ficou bem espesso, bem vascularizado, né, com vários vasos sanguíneos, para poder receber esse embrião, tá? E o embrião vai se fixar ali no endométrio, tá, gente? E quando ele se fixa ali, esse processo da fixação é chamado de nidação ou implantação. Muitas vezes nesse processo, o que acontece? A mulher tem sangramento. Então muitas mulheres falam assim, nossa, mas eu estou grávida, mas eu menstruei. E não era uma menstruação, tá? Era esse processo ali da nidação, da fixação do embrião lá no endométrio, que fez com que a mulher perdesse um pouquinho de sangue ali, porque é um tecido que é muito vascularizado, tá? E aí acontece uma série de mudanças lá no corpo feminino, né, que caracterizam lá o período chamado de gestação, tá? O embrião vai se desenvolver, vai amadurecer, vai ser chamado de feto na sequência, até estar totalmente formado lá. Normalmente demora lá 40 semanas, né, aproximadamente 9 meses. E aqui nesse quadrinho tem uma situação bem
placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica lá, que vai ter o líquido amniótico que envolve o feto lá para evitar os choques mecânicos, né, para proteger o feto. Então, esses anexos embrionários, as funções são mesmo proteção e nutrição do bebê, para manter essa gestação. E no finalzinho lá da página está falando que se está tudo bem lá com a gestação, normalmente acontece o parto normal, né, ou natural, o certo é falar parto natural, tá? E alguns casos aí podem ser recomendados as cesarianas, que daí são as intervenções cirúrgicas, né, para a remoção do bebê. E aí, como eu falei para vocês quando estava falando ali do espermatozoide, lembram lá quando a gente falou de cromossomos, numa aula que a gente falou sobre cromossomos, que eu falei que a gente ia ver melhor esse assunto lá no nono ano? Então tem um pouquinho disso aqui também. A espécie humana, ela tem um par de cromossomos sexuais, né? Então, os homens têm lá o par XY e as mulheres XX. Então, na produção lá dos gametas, o espermatozoide ele pode ter, pense lá na situação, então o homem tem XY. Quando ele produz espermatozoide, ele pode mandar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então tem espermatozoide que vai lá só com o cromossomo X e tem espermatozoide que vai só com o cromossomo Y. Na mulher isso não acontece, porque a mulher tem par de cromossomos X. Então a mulher só produz ovócito com o cromossomo X. Tá? Então por isso que dizem que é o homem que define o sexo do bebê. Porque se a fecundação acontecer lá com o espermatozoide que carrega o X, o ovócito também tem X, mulher, quando acontece a junção, né? XX. Se o espermatozoide traz o Y, o ovócito da mulher que é X, XY, e daí sexo masculino. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre os gêmeos, tá, gente? No livro didático de vocês está apresentando essas duas situações aqui. Primeiro é com os gêmeos monozigóticos, são aqueles gêmeos que são gêmeos idênticos. E essa segunda situação dos gêmeos dizigóticos, são os gêmeos fraternos ou aqueles gêmeos que são diferentes, tá? E aí a gente sempre tem que pensar na fecundação como sendo um ovócito e um espermatozoide, tá, gente? Existem crendices aí, pessoas que acreditam que são 2 espermatozoides e um ovócito, não, tá? Por quê? Porque vai alterar daí a carga cromossômica, a carga genética. Lembra lá que na espécie humana tem que ter 46 cromossomos, né? E cada célula reprodutiva tem 23. Então imagine lá, se ocorrer a fecundação com 2 espermatozoides, já dá 46. Com mais 23 do ovócito, não é compatível para a espécie humana, beleza? Então sempre um espermatozoide e um ovócito. E aí nos gêmeos monozigóticos, o que acontece? O ovócito lá, um único ovócito vai ser fecundado, né, por um único espermatozoide, e durante a divisão das células é que vai acontecer a formação de 2 ou mais embriões. Então por isso que eles são idênticos. Temos exemplos na nossa turma, né, de 8º ano. Então depois conversaremos nas lives a respeito. E aí tem o caso dos gêmeos dizigóticos. Então o que acontece lá? Acontece a liberação de mais ovócitos. Tá? Então, por exemplo aqui, 2 ovócitos, só que cada ovócito é fecundado por um espermatozoide, tá? E aí segue lá toda a divisão das células, todo o desenvolvimento do feto, né, até a gestação se completar. E daí os gêmeos são diferentes, tá? Aí vocês podem dizer assim, mas e no caso de quíntuplos, né, ou trigêmeos? Então o que vai acontecer lá? Vai acontecer a liberação de 3 ovócitos, se forem trigêmeos, e daí cada ovócito com um espermatozoide, tá? Quíntuplos, 5 ovócitos e cada ovócito com um espermatozoide. 8, né, os óctopos, 8 ovócitos com
cada um com um espermatozoide, gerando um indivíduo, beleza? Aí lá na página 20, tá falando de sexualidade humana, tá, gente? E aí é importante que vocês leiam com bastante atenção essa página 20, que tá falando aí de sexualidade com relação a valores, né? Então, cada cultura influencia na sexualidade humana. Então, valores culturais, valores éticos, religiosos. Então, são muitas influências aí que interferem, né, na sexualidade humana, tá? E falando ali também na sequência, com relação à diferença lá entre sexo e sexualidade. Então, normalmente sexo associado às diferenças biológicas, né? Com relação, por exemplo, a gênero, né? Machos e fêmeas, masculino e feminino. Então, esse seria o sexo. É usado numa forma mais popular, como se fosse a relação sexual, então fala-se sexo, mas o ato sexual, né? Fala-se sexo. E aí a sexualidade está sendo conceituada aqui pela Organização Mundial da Saúde. Daí tem uma série de fatores aí que envolvem a sexualidade, né? Então, leiam com bastante atenção e daí a gente comenta nas lives, se vocês quiserem. Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Então, presta atenção lá, anota na tua agenda, no teu caderno de ciências, para fazer uma pesquisa sobre ritos de passagem, tá? Claro que vocês não vão descrever todos os ritos de passagem, mesmo porque a gente não tem conhecimento de todos eles, tá? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem alguns ritos de passagem, por exemplo, da idade da infância para a idade adulta, porque tem culturas aí que acreditam nessa passagem direta da infância para a idade adulta, ou então da infância para a adolescência. Por exemplo, existem ritos de passagem na nossa cultura, lá quando a menina faz 15 anos, o baile de debutantes, né, apresentar para a sociedade. Existem algumas famílias que ainda seguem esse rito de passagem, outras não, tá? E assim, em vários locais existem ritos de passagem nesse sentido. Então, por exemplo, lá existem tribos indígenas, né, que o menino que é indígena ele tem que colocar lá uma luva cheia daquelas formigas, e daí se ele aguentar a dor, ele está preparado para a idade adulta. Então, pesquisem vários ritos de passagem, tem nas diferentes culturas. Escolham 2 que vocês acham bem interessante e escrevam no caderno de vocês a respeito desses ritos de passagem e a gente conversa na live, tá? Ainda não precisa mandar foto, depois eu combino com vocês, beleza? Fora isso, tem essa tarefa, tá? Então, vocês têm uma semana aí para pesquisar 2 ritos de passagem e fazer essas tarefas aqui, beleza? Beijos e até a próxima!